De 25 a 28 de outubro, Ponta Delgada recebe o 17º Congresso de Endocrinologia e Nutrição dos Açores, as 18ª Jornadas de Diabetologia e o 9º Simpósio Satélite, promovidos pelo Serviço de Endocrinologia e Nutrição do Hospital do Divino Espírito Santo. Rui César é o rosto e o motor deste congresso há 35 anos. Relembra muitas histórias, o empenho em desenvolver uma relação com os profissionais desta área que gradualmente criaram uma relação com o evento e com os Açores. São pequenas coisas que nos fazem lembrar depois com algum carinho estas reuniões e depois se transformam numa espécie de família, numa espécie de grupo, depois alargado, mas é extremamente interessante como há pequenos nadas que fazem o cimento, a ligação entre as pessoas, e isso depois permite que as pessoas se entusiasmem para vir. Alguns, eu já os chamava residentes com algum carinho, depois tem um aspecto interessante que eu sempre digo, as pessoas agora somos todos escrutinados, tudo se diz, tudo se faz, mas eu continuo a defender que trazer alguém para a nossa casa, se tiverem a oportunidade de vir acompanhados, é sempre um motivo de entusiasmo. E favorecem muito aquela ideia do copo meio cheio, meio vazio. Porque se vêm sozinhos, a primeira coisa que a companheira diz, ou a companheira, outra vez, o que é que vais lá fazer? Já lá foste tantas vezes. Mas se vier acompanhado, diz assim, eles tratam-nos bem, tem piada, vamos vê-los outra vez. É a maneira de conseguirmos cativar as pessoas. Hoje os Açores estão na moda e já ninguém se preocupa muito com isso. Mas há 35 anos não era assim. Se hoje o destino Açores está na moda e o acesso está facilitado, há 35 anos a realidade era bem diferente. Havia alguma dificuldade em conseguir trazer as pessoas, havia mais apelos para outras zonas, era tudo mais em conta, era tudo mais fácil. Vir aos Açores, a minha antiga tutora, de quem eu tenho uma simpatia muito especial e uma saudade grande, é a doutora Liliana Guerreiro, que era diretora do Serviço de Endocrinologia, Diabetes e Metabolismo do Hospital Agnes Muniz. Dizia-me sempre, sabe quando eu me meto no avião que parece que vou para o estrangeiro, de modo que vim para os Açores é que vou vir para o estrangeiro. É uma família, e hoje, interessantemente, continuamos a ser uma família, porque alguns infelizmente já não estão connosco, isto é fim de ciclo, é a vida que é assim, mas ficam na memória e vamos substituindo por gerações mais novas, mas mantendo sempre os mais velhos. Eu trago alguns elementos que já andam nos 80, são senadores, temos que lhe dar a importância que eles têm, e nós muitas vezes em Portugal esquecemos que as pessoas mais velhas têm experiências fantásticas que podem ajudar imenso os mais novos, mesmo que eles achem que não. Eles agora sabem tudo, criaram esta noção, como se passou comigo também. Eu hoje olho para a minha idade e sorriam porque os mais velhos, que eu achava muito velhos naquele tempo, tinham menos 20 anos do que eu tenho hoje. Rui César destaca a importância não só de eventos como este, mas do apoio que a indústria farmacêutica dá aos profissionais de saúde, apoiando a formação contínua e pós-graduada. Fala-se muito da indústria, que a indústria está sempre atenta, mas é para o negócio. Deixa-me dizer que se não fosse a indústria farmacêutica neste país, os médicos não tinham, 90% dos médicos não tinham possibilidade de fazer formação pós-graduada, porque a nossa tutela, os nossos governantes estão distraídos ou precisam de dinheiro para outras coisas, não estão preocupados com infelizmente, ao longo dos anos não há preocupação com a pós-graduação. E realmente a indústria terá os seus interesses, mas tudo tem um limite e nós próprios sabemos criar esses limites.
Questionado quanto ao que o move para continuar a organizar este evento, Rui César emociona-se e deixa em evidência um homem apaixonado pelo bem receber, pela sua profissão e pelos Açores. O que é que lhe posso dizer? Não é fácil, mas vem de dentro, é um bichinho que nos faz criar ou tentar, é uma relação. Sabe que em Trás-os-Montes há muito este espírito. Eu aqui há dias vi um vídeo que me deixou saudade acerca do Val do Tua, onde falaram da terra onde eu nasci, Mirandela, a Vila Flor, a Carrazeiro de Anciães, a Lijó Mursa, já está um bocadinho desviado, mas deu-me uma sensação fantástica, porque a abertura desse vídeo era interessantíssima. Sim, não perguntam quem é, só dizem quem é depois de estarem dentro. As pessoas, ainda há pessoas que fazem isto. Hoje já somos todos muito desconfiados, infelizmente. Mas em grupos menos, enfim, arejados pela informação, ainda temos estes hábitos. E isto eu também trouxe para os Açores comigo mesmo. Eu tenho dificuldade em dizer onde é que eu poderia estar se não estivesse aqui em São Miguel. Mas eu cada vez me convenço mais que São Miguel é uma ilha fantástica. Eu não preciso estar a dar esta ensabodela ou este passar a pomada, porque as pessoas sabem. Acho que isto é um recanto. O 17º Congresso de Endocrinologia e Nutrição dos Açores e as 18º Jornadas de Diabetologia apostam este ano num cartaz de luxo a nível nacional e internacional. De repente isto cresceu muito, porque nós somos capazes de trazer figuras e cientistas e médicos de grande craveira do norte ao sul do país. E até temos, de momento, alguém que é uma entidade universal. O professor Bruce Zimmer, Michael Bruce Zimmer, que vem de Zurique, é um dos homens mais conceituados nos trabalhos com o iodo. E como está a imaginar, uma região carente como a nossa de iodo, nós tínhamos de tentar trazer alguém que também temos, intramuros. O professor Eduardo Lima é um expoente em relação a esses problemas da carência de iodo, e nós aqui penso que estamos a tentar fazer um trabalho que resultou aqui em São Miguel antes desta famigerada pandemia. Não sabemos ainda das outras ilhas porque não tivemos tempo de saber, mas uma oportunidade destas e ter um dos homens mais conceituados no mundo sobre iodo é evidente. A par de profissionais dos Açores, cerca de 300 profissionais nacionais, entre palestrantes e participantes, irão estar neste grande evento que este ano terá lugar no Teatro Miquelense, Centro de Congressos de Ponta Delgada. E o facto de termos ido para o Centro de Congressos de Ponta Delgada obrigou-nos a tomar decisões diferentes. O Hospital do Divino Espírito Santo foi sempre, nos últimos 20 anos, a nossa casa, porque era de mais fácil acesso, garantidamente era mais em conta para os nossos magros financiamentos. O teatro foi uma alternativa, porque é o Centro de Congressos de Ponta Delgada, nunca nos tínhamos abalançado para isso, porque tínhamos o nosso lugar no hospital. A pandemia não nos permite meter 400 pessoas no hospital, como é óbvio, e isso é mais notório. Tivemos que ir para o teatro. E no teatro, aquilo tem uma dimensão que nos assusta um pouco, mas vem muita gente do continente. Nós percebemos que com os nossos convidados e com os convidados da indústria, porque vêm muitos colegas internistas, endocrinologistas, pediatras e de outras áreas, que vêm também assistir ao Congresso e vêm aos Açores
e vêm ocupar esta restauração e ocupar todo este serviço de hotelaria durante uma semana, e isso é uma mais-valia para a nossa região e temos que pensar nisso. Rui César salienta que o Serviço de Endocrinologia e Nutrição do Hospital do Divino Espírito Santo tem vindo a realizar um trabalho que é uma referência e exemplo a nível nacional, com provas dadas. Porque as pessoas sabem que existe um serviço de endocrinologia e nutrição no Hospital do Divino Espírito Santo que pede mesas em várias áreas. Por exemplo, na nutrição. Nós fomos capazes de criar uma situação que era inédita no país, que foi colocar nutricionistas em todos os centros de saúde destas ilhas. E isto é extremamente importante, porque teve reflexos depois na diminuição da obesidade infantil, que ainda é muito elevada, mas que baixou, que foi o único sítio onde baixou no nosso país. Ora, isso tem reflexos, e tem reflexos até no apoio que houve em sermos capazes de saber como é que as coisas estavam a fazer. Quer dizer, quando nós pedimos que se use sal iodado, vou aproveitar para as pessoas se lembrarem que o sal iodado é fundamental para diminuir a carência de iodo na nossa região, e foi obrigatório usar-se nas escolas, porque a Direção Regional da Educação fez sair essa nota, do mesmo que nas instalações da saúde, mas depois era preciso vigiar se isso era verdade. E essas colegas, esses jovens nutricionistas foram capazes de também ter um papel muito importante nessa situação. Aliás, nós até nos dávamos ao luxo de dizer que tinha mais nutricionistas colocados oficialmente no arquipélago dos Açores, que era pelo menos em cada centro de saúde, e tínhamos 10 no Hospital do Divino Espírito Santo, que são importantíssimas no apoio aos vários serviços, e serviços com grande impacto, como os cuidados intensivos, coronários, como na pediatria, como no setor da alimentação, enfim, como na nefrologia, como na oncologia, que já não conseguem viver sem ter esse apoio. Lisboa e Val do Tejo, com 2 milhões de habitantes, tinha 7 nutricionistas colocados, e nós tínhamos pelo menos 19 nos centros de saúde, e mais no Hospital do Divino Espírito Santo e no Hospital do Santo Espírito, portanto, e no Hospital da Horta também. Portanto, foi um caminho que se conseguiu fazer e que eu penso que teve alguma relação com toda esta moldura e com toda esta atividade que fomos tendo nestas reuniões, porque são 35 anos, de 2 em 2 anos, são muitos anos. Sempre a pensar nos açorianos, Rui César não deixa passar a oportunidade de deixar alguns conselhos. Porque é preciso comer muita hortaliça, legumes e saladas. É muito importante para a nossa saúde, para evitar uma doença mortal, uma doença terrível que nos assola, que é o cancro. É porque as hortaliças, os legumes, as saladas, os frutos evitam grande número de cancros. Porque a obesidade é responsável por grande número de cancros. Da mama, da bexiga, do intestino, do pulmão. Bom, que lhes posso dizer mais. Mas também é muito importante noutra doença que nos abrasa nestes Açores, que é a diabetes. A diabetes, que é a arma mortífera da obesidade. E há muitos anos, em 2005, a professora Isabel do Carmo fez vários estudos que mostravam que os açorianos e os portugueses do continente, não façamos confusão, tinham muita tendência para a obesidade e para o excesso de peso. Nós um pouco mais que o continente. Em 2005 não aprendemos nada, porque em 2016 temos o dobro daquele tempo. Como é que é possível? 34%
dos adultos, dos 18 até aos 70 anos, têm obesidade. Eram 15% em 2005. Em 2016, 11 anos depois, são 34%. São os números que nós temos pré-pandemia, porque por enquanto perdeu-se o tino em relação a isso. E o excesso de peso era na ordem dos 55% e agora são 70%. O que é que se passa? Esquecemos do pasto, da certeza, e continuamos a comer cada vez mais algo que nos ataca em vez de nos proteger. O sal, o açúcar, os engordurados e a falta de exercício. Falta de exercício que não é preciso ginásio nenhum. Eu não tenho nada contra os ginásios e até é um bom momento de convívio entre as pessoas, mas é importante que as pessoas percebam que quem não pode andar meia hora a pé pode andar um quarto de hora 2 vezes ou 10 minutos 3 vezes, mas tem que andar. Não consegue andar, anda mais devagar, mas tem que andar, porque dizer não posso, porque não dá. Temos de ter alguma atividade. Isso é extremamente importante, porque só para perder peso, sem comer, é como o cavalo do inglês. Quando se estava a habituar a viver sem comer, morreu. É evidente que não serve, não é um bom exemplo. Hoje nós temos capacidade para melhorar muitas situações de obesidade, com comorbilidades graves, não só até pela cirurgia bariátrica, como hoje até há terapêuticas semanais, injetáveis, que podem fazer esse papel. Mas isso é muito restrito. As pessoas no dia-a-dia têm que viver em saúde, têm que procurar a sua própria saúde. Não podem estar à espera que sejam os governantes ou as tutelas a resolver-lhe o problema. As pessoas têm que fazer para a sua saúde. Não podem comer da maneira como comem. Ponto. Comem demasiado para aquilo que fazem. Instado a comentar o seu percurso e os bons resultados alcançados, Rui César responde assim. Eu emociono-me facilmente, como aos seres humanos acontece, de modo que vejo que é muito importante que isto não pare. É muito importante que as pessoas sejam acarinhadas e sejam capazes de continuar. E eu também sei que muitas vezes as coisas acontecem porque há alguém que puxa. Mas há sempre gente para puxar e todas as gerações trazem isso no seu fundo. Agora, há momentos com mais dificuldade, outros com menos dificuldade, mas é um trabalho bonito. Para os profissionais de saúde que desejem ainda inscrever-se, as inscrições irão decorrer até ao dia 15 de outubro, não estando para já esgotada a capacidade do local.